Com dúvidas no contrato, a turma de direito do estudante Arthur Henrique decidiu romper o acordo assinado com a empresa de formatura. Essa empresa ela veio com uma proposta mirabolante, é uma empresa de fora, não é daqui da cidade. Ela veio com uma proposta mirabolante, assim, suprindo toda a proposta daquela empresa daqui de Patos. E o pessoal acabou achando aquilo maravilhoso e aceitando a proposta, assinando o contrato, tudo mais. Só que é um contrato muito vago, que não explica, não tem valor de festa, não tem o valor de cota para formando. E agora, recentemente, descobrimos alguns impasses da empresa com a justiça e a comissão da minha turma, são 3 comissões, 3 salas diferentes do terceiro período, a comissão da minha turma decidiu reincidir o contrato. E a empresa não, mesmo com o contrato muito falho, muito vago, a empresa não demonstrou nenhuma facilidade para a gente reincidir o contrato amigavelmente. O caso foi parar no PROCON de Patos de Minas. A expectativa do Arthur e dos colegas é de que o problema seja resolvido. A empresa não está facilitando de maneira nenhuma. Inclusive, sexta-feira tivemos uma reunião que não foi nada produtiva, porque assim que mencionamos a ideia de reincidir o contrato, a reunião já tomou outros rumos e acabou que não decidimos nada. Assim como o Arthur, dezenas de pessoas procuram o PROCON de Patos de Minas todos os dias. Os casos são os mais diversos, mas em comum essas pessoas têm a sensação de estarem sendo lesadas de alguma forma na aquisição de algum produto ou serviço. Essa forte demanda pelo PROCON de Patos de Minas mostra que as pessoas estão cada vez mais cientes de que estão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O código, criado em 1990, reconheceu a fragilidade do consumidor e criou uma série de regras para proteger as relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento que ele foi instituído e colocado em prática, ele reconheceu o consumidor como uma parte fraca da relação de consumo, né? O consumidor é aquele que não detém o conhecimento técnico sobre a fabricação do produto e, em razão disso, elencou uma série de direitos em benefício dos mesmos, como, por exemplo, o direito à informação. O consumidor tem que ter toda a informação necessária ao seu consumo. Por exemplo, se eu estou contratando um determinado serviço, eu tenho que saber quem vai me prestar o serviço, quais as condições de pagamento, qual que é o valor total à vista, qual que é o valor total a prazo, quais são as minhas garantias caso esse serviço não venha a ser prestado de forma correta. Isso tudo surgiu a constituição do Código de Defesa do Consumidor. O Código também foi o responsável por criar os PROCONs. Rafael explica que são 2 tipos de PROCONs em Patos de Minas para garantir que os consumidores não sejam lesados. Nós temos o PROCON municipal e o PROCON estadual. Qual que é a diferença entre os dois? O PROCON municipal fica a cargo daquelas relações individuais de consumo. Por exemplo, se eu, Rafael, adquiro um celular e esse celular vem a dar um determinado problema, esse problema afeta só a mim, que sou consumidor. Então, eu devo procurar o PROCON municipal. Já nas relações coletivas de consumo, que é aquela que recai sobre toda a nossa coletividade, como, por exemplo, a questão da gasolina, dos combustíveis, e isso fica a cargo do PROCON do Estado. Embora tenha apresentado avanços, muitos consumidores ainda desconhecem seus direitos. O coordenador do PROCON orienta as pessoas a procurarem o órgão sempre que se sentirem lesados. O Código de Defesa do Consumidor conseguiu aproximar o consumidor dos seus direitos e isso tem gerado, a longo prazo, essa busca maior pelo PROCON. Desde o ano de 2016, quando nós assumimos a coordenação do PROCON, nós tivemos um aumento de 30% no atendimento aqui no PROCON, né? Isso demonstra que o consumidor está mais ciente dos seus direitos. O PROCON serve tanto para aquisição de novos produtos, de produtos usados como um veículo, e também para prestação de serviços, um serviço de viagem, um serviço de hotel, um serviço de transporte aéreo, de prestação de serviço odontológico. Isso tudo também fica a cargo do PROCON. Então, acaso você que se deparar numa situação de conflito com o seu fornecedor e não conseguir resolver amigavelmente, pode buscar abrigo aqui no PROCON, que nós estamos prontos para ajudá-los. O PROCON de Patos de Minas tem conseguido intermediar acordos e resolver os mais diversos conflitos.
No caso do estudante Arthur, por exemplo, que está preocupado com a festa de formatura, Rafael entende que não será difícil obter uma decisão. Um simples sobrevoo nesse contrato, nós já identificamos alguns vícios, alguns erros, até de certa forma grosseiros. Uma vez que esse contrato, pelo que o Arthur nos trouxe, não traz o valor individual de cada cota dos alunos. Não traz, por exemplo, caso não seja atingido aquele número de alunos contratantes, como será o rateio dessa cota faltante, né? São informações básicas, determinadas como existentes, como regra no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que num primeiro voo, como eu te disse, nós não enxergamos nesse contrato passível de nulidade.